Todo mundo bem? Animados ainda? Tipo assim, que vontade de estudar mais análise sintática? Bom, então, visto aqui, você teve uma introdução. Agora você precisa dos o quê? Conceitos bonitinhos, tá? Então você precisa de todos os conceitos organizados. É como se você estivesse começando agora de novo. Ah, vamos ver os conceitos. Então, você vai colocar assim, ó, conceitos básicos. Então, o seu primeiro conceito básico é verbo quê? Intransitivo. O que é um verbo intransitivo, gente? Então, olha aqui. Primeiro você vai analisar umas frases aqui comigo, depois eu vou te ditar umas bolinhas, beleza? Então, nós vamos começar igual a gente combinou. Iniciar a análise sintática pelo sujeito, e aí vai. Fim de maio. Então, olha aqui. Fala-se muito em algumas situações. Dá para pôr um sujeito aqui? Ele ou ela? Dá para pôr aqui? Dá, gente? Aqui, ó. Então, tentei pôr um ele. Mas tem um se, não tem? Então, tem que analisar o quê? Transitividade. Então, esse verbo falar aqui, ó, o que é muito? Adjunto adverbial de intensidade. Em algumas situações, é um adjunto adverbial, é mais ou menos de tempo, não é? Não é quando que a gente fala muito? Então, é mais ou menos um adjunto adverbial de tempo. Bom, se o verbo está acompanhado apenas por adjuntos adverbiais, o que ele é? Um verbo como, gente? Intransitivo. Beleza? Bom, então o que você concluiu que é esse se? Índice de indeterminação do sujeito. Se o se era índice de indeterminação do sujeito, você ainda concluiu mais uma coisinha. O que você concluiu? Que o sujeito é o quê? Indeterminado. O que você está percebendo? Que um verbo intransitivo pode vir acompanhado de adjuntos adverbiais. Não pode vir? Aí você continua pensando. Ocorreu um dado novo naquela ocasião. Bom, se fosse um tempinho atrás, você ia falar assim, ocorreu o quê? E a próxima coisa que você já ia colocar que era objeto direto. Só que agora você sabe fazer assim, ó. Dá para colocar um ele? Ele ocorreu um dado novo? Não. Se não dá para colocar o ele e não tem si, concorda comigo que não tem si? Já conferi, não é sujeito que inexistente. Então, eu conferi assim, ó, não era sujeito inexistente, não tinha si, não dava para colocar o ele. Isso significa o quê? Que o sujeito está escrito na frase. Então, ele ocorreu um dado novo naquela ocasião, quer dizer que um dado novo ocorreu. Não, um dado novo ocorreu naquela ocasião. Então, um dado novo é o quê? Sujeito. E esse ocorreu aqui é um verbo como? Não, verbo intransitivo. E o que vai ser naquela ocasião? Adjunto adverbial de quê?
de tempo, beleza? Então, naquela ocasião, adjunto adverbial de tempo. Não, mas é porque aqui eu já fiz os dois juntos, que eu já tinha tirado o sujeito, né? Ó, por que ele é intransitivo? Tem algum OD, algum OI? Não, se não tem OD nem OI, ele não pode ser transitivo direto, nem transitivo que indireto. Tem predicativo para ele ser de ligação? Então, ele só pode ser verbo como intransitivo. O problema é que a gente fica querendo que ele seja transitivo que direto. Mas por quê? Porque você não conseguiu colocar o sujeito aqui antes, ó, então a frase está invertida. Se eu tivesse conseguido falar assim, ó, ele conheceu um dado novo, ia ser transitivo direto, não ia? Mas aqui é um dado novo que ocorreu. A frase não está ao contrário, o dado novo é que ocorreu. Beleza? Então, um dado novo ocorreu. Dá para pensar nisso aqui? Sim? Depois, foram ao evento sozinhos. Qual que é o sujeito? Quem foram ao evento sozinhos? Eles. É um sujeito indeterminado pela terceira o quê? Pessoa. Não é um sujeito indeterminado pela terceira pessoa. Bom, e aí? O que é ao evento? Adjunto adverbial de lugar. Não é onde que eles foram. Então, tem um adjunto adverbial de lugar. E o que é sozinhos? Não é o modo porque está variando. Não está variando? Então, foram eventos sozinhos, como variou, isso aqui é predicativo do sujeito. O sujeito é esse aqui, ó, tá lá. Bom, se esse verbo está acompanhado por adjunto adverbial e predicativo, ele está na lista? Tá? Que verbo que é esse? Ir. Está na lista? Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tem ir, não. Então, nesse caso, o ir é um verbo como? Intransitivo. O sujeito é indeterminado pela terceira pessoa do plural. Quando o sujeito é desinencial, eles, é indeterminado. Não tem isso? É indeterminado pela terceira pessoa. Mas isso aqui não ia fazer diferença, não, mas para não fazer errado, quando isso acontece, a classificação é indeterminada. Bom, então o que você percebeu sobre o verbo intransitivo? Beleza? Primeira coisa que você sabe sobre o verbo intransitivo. Então, você está fazendo bolinhas logo abaixo aqui, ó. Pam, 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 pam. Primeira coisa que você sabe é o seguinte, não apresenta OD, nem o que? OI. Então, não apresenta OD, nem OI. Segunda bolinha. Pode vir acompanhado. Então, segunda bolinha, pode vir acompanhado de adjuntos adverbiais e ou o que, gente? Predicativos. Então, pode vir acompanhado de adjuntos adverbiais e ou predicativos. Beleza? O que mais que eu sei sobre o verbo intransitivo? Nem sempre apresenta sentido que completo. Que é o mais comum em prova, não é? Então, nem sempre apresenta sentido completo. Beleza? E a última coisa, pode vir sozinho no período. Só que é do tipo que não aparece em prova, né? Vai cair uma frase lá desse tamanho, tipo, ela saiu. Para o verbo vir assim? Não vai, né? Se viesse, quem dera, né? José morreu, Maria nasceu, você sonhou, né? Com isso. Então, nesse caso aí, o que acontece? O verbo é intransitivo, mas não aparece em prova. O que aparece é com predicativo, um monte de adjunto adverbial, frase o quê? Invertida,
Não é isso? Você pode até colocar assim, ó, cuidado com as inversões. Pra você saber que pode inverter. Beleza? Aí agora está no 2. Verbos de ligação. Então, olha aqui. Vamos pensar nesses verbos de ligação aqui. Ela se tornou uma mãe cuidadosa. Qual que é o sujeito? Ela, beleza? Aí a próxima coisa que eu vou olhar é se tem alguma adjunta adverbial nessa estrutura. Tem? Quando, onde, por quê? Não. Tem alguma qualidade ou característica? Tem. Uma mãe cuidadosa é qualidade ou característica dela, não é isso? Então, isso daqui é predicativo de quê? Do sujeito. E o verbo é de ligação. O verbo é tornar-se. Esse se aqui é parte o quê? Integrante. Não parte integrante aqui? Então, isso aqui é um verbo de ligação. Beleza? E aí foi. Aí eu tenho, isso tornou sua decisão mais justa. Qual que é o sujeito? Qual que é o sujeito, gente? Isso, não é? Então, sujeito, isso. Depois, o que eu tenho? O que torna o quê? Algo ou alguém, não é isso? Mais justa é qualidade, não é? E a qualidade de quê? Não é da decisão, não. A decisão é que é o quê? Mais justa. Então, nesse caso, a gente tem um predicativo de quê, gente? Do objeto. Não é um predicativo do objeto? Não é do sujeito, é do objeto. E sua decisão vai ser o quê? Objeto direto. Então, esse verbo tornar aqui vai ser o quê? Verbo transitivo direto.
Não é assim? Isso tornou sua decisão mais justa. Né? Objeto direto é esse pedacinho aqui. Ó. O conceito de objeto, vou te dar. Pode ficar tranquilo. Ainda hoje. Tá? É o complemento do verbo transitivo que direto. Então, obrigatoriamente, ele é direto no verbo, sem preposição. O que torna algo ou alguém mais justo. Beleza? Mas vou te dar todos esses conceitos. Andava apressada pelas ruas da cidade. E aí, quem andava? Pode ser um ela, né? E aí? Tem adjunto adverbial? Quantos? Quais dois? Ô, gente, faz comigo, não? Se fosse um falando, eu ainda ia falar assim, tá. Mas vocês já ouviram aquele negócio de onde a consciência é a voz de Deus? É a voz da razão? Aqui não. Todo mundo doidão. Olha aqui. Apressada já pus até no feminino. Imagina se esse trem tá no masculino, então, como é que não ia ser? É o café? Nossa, achei que o café ia acordar vocês. Então, isso daqui é predicativo do o quê? Sujeito. Varia. Mas não tem problema não. Pelo menos você viu que aquela lista de dicas que eu fiz foram exatamente os pontos mais críticos. São os que você erra mais, tá? Pode ter certeza. Daqui 6 meses você está olhando para aquela lista de dicas e pensando assim, eu ainda não dou conta. E é verdade. Para você dar conta, você tem que treinar aquilo ali com muita frequência. Beleza? Então, esse apressado aqui está ligado no ela. Pelas ruas da cidade, né? Onde? Então, o que vai ser isso? Adjunto adverbial de o quê? De lugar. Então, ela andava apressada pelas ruas da cidade. Pelas ruas da cidade, adjunto adverbial de lugar. E andava aqui, então. Vai ser como, gente? Verbo como? Eu vou ter que pensar. Esse andar aqui é no sentido de estar ou é no sentido de caminhar? É de caminhar. Ó, ela andava apressada pelas ruas da cidade, no sentido de o quê? Caminhava. Então, isso aqui é um verbo como intransitivo. Deu para pensar nisso aqui? Ela era, na maioria das vezes, gentil. E aí? Sujeito qual? Ela. Na maioria das vezes, adjunto adverbial. Não é bem de tempo, né? É de frequência quase. E o que é gentil? É o modo também? Não, porque elas eram o quê? Gentis. Não varia? Então, isso aqui é predicativo do sujeito. Se isso é predicativo do sujeito, esse verbo não está na lista? Então, ele é verbo de ligação. Bom, você já está careca de saber o que é verbo de ligação. Mas mesmo sabendo, tem hora que a gente se embola. Por exemplo, tem hora que a gente olha para o verbo andar e já acha que é de ligação. É andar com valor de estar. Beleza? O tornar nessa frase não é de ligação, porque ele tem objeto. E o verbo de ligação não tem o quê? Objeto. Beleza? Então, depois que você copiou seus exemplinhos, lá embaixo colocou bolinhas para mim. Primeira bolinha é assim, ó, verbo de ligação. Une o sujeito, então verbo de ligação, une o sujeito a um predicativo do sujeito. Do sujeito. Então, o verbo de ligação une o sujeito a um predicativo do o quê? Sujeito. Até aí dá para pensar? Sim? Bom, segunda coisa que eu sei sobre os verbos de ligação. Não apresenta OD nem o quê? OI. Então, verbo de ligação não apresenta OD nem OI. Aí o menino vai e me pergunta assim, então ele pode ter predicativo do objeto? O que você acha?
Eu acho que não, né? Não apresenta OD nem OI. Então, não apresenta OD nem OI. Próxima bolinha. Apresenta em caráter obrigatório. Então, apresenta em caráter obrigatório. O que ele vai ter em caráter obrigatório? Predicativo do sujeito. Você viu aqui que aparecem adjuntos adverbiais, não aparecem? Né? Então, pode, porque a gente colocou tudo no singular, pode vir acompanhado. Então, pode vir acompanhado de adjunto adverbial. Então, nesse caso, pode vir acompanhado de o quê? Adjunto adverbial. Beleza, até aqui? Pensaram nisso? Aí você colocou aquela observação nível máximo uterino, Arial 28, né? Para o verbo ser de ligação, o que ele precisa? Estar na lista e ter predicativo do sujeito. Então, você colocou assim, ó, para um verbo ser de ligação. Então, para um verbo ser de ligação, vírgula, é necessário estar na lista. Então, para um verbo ser de ligação, vírgula, é necessário estar na lista e ter o quê? Predicativo do sujeito. Então, para um verbo ser de ligação, é necessário estar na lista e ter o que, gente? Predicativo do sujeito. Até aí foi? Belezinha? Pelo menos um pouquinho. Então, tá. Depois disso aqui, precisa de copiar a lista de novo? Não, né? Já copiou, então você já sabe qual que é. Está no 3, você está em verbo transitivo direto. Aí, logo na sequência, no 4, eu vou te dar o que é objeto que direto, beleza? Então, vai ficar pertinho do outro, não tem erro. Então, verbo transitivo direto. Vamos imaginar que você tinha assim, ó. Qual que é o sujeito de encontrou a moça naquele local? Não é como se fosse um ele? Ele encontrou a moça. Desnencial, oculto, mesma coisa. Ele encontrou a moça naquele lugar. Quem encontra, encontra o quê? Algo ou alguém. Verbo transitivo direto. O que a moça vai ser? Não objeto direto? Naquele lugar, adjunto adverbial de lugar. Isso aqui, então, objeto direto. Um verbo transitivo direto é aquele que pede complemento sem necessidade de preposição. Então, ele obrigatoriamente aceita as perguntas algo ou alguém. Mas você não pode fazer essas perguntas sem antes olhar o quê? O sujeito. Porque é isso que confunde. Então, ele aceita essas perguntas, não tem problema nenhum, não. Não havia novamente. Qual que é o sujeito? Quem que não havia? Eu. Não é isso? Sujeito eu. Quem vê, vê o quê? Algo ou alguém. Quem que eu não estou vendo? Não é esse azinho aqui, que está funcionando como objeto direto? Então, eu tenho não, que é a adjunta adverbial de o quê? Negação. E, novamente, que é a adjunta adverbial de tempo. Eu posso ter até um verbo transitivo direto com predicativo.
Não posso, gente? E aí pode ser tanto predicativo do sujeito quanto do objeto. Então, eu falo assim, ó. Então, se eu falasse assim, ó, ele julgou o rapaz inocente, qual que é o sujeito? Qual que é o sujeito, gente? Ele. Então, quando eu falo ele julgou o rapaz inocente, sujeito quem? Ele. Quem julga, julga o quê? Algo ou alguém. Então, a gente tem um verbo transitivo direto, o rapaz é objeto que? Direto. E inocente é o quê? Na qualidade do rapaz? Então, é predicativo do objeto. Então, ele julgou o rapaz inocente, quem julga, julga algo ou alguém. Dá para pensar nisso aqui? Então, quem julga, julga algo ou alguém. Bom, então olha o que acontece. Copiar esse pedacinho. Pode copiar as perguntas, algo ou alguém. Até aí, todo mundo bem? Sim? Pelo menos um pouquinho? Então, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Como a gente fala, quem julga, julga algo ou alguém, o verbo é transitivo que direto. Quem vê, vê algo ou alguém. Quem encontra, encontra algo ou alguém. Você vai colocar para mim assim, verbo transitivo direto. Exige complemento. Então, exige complemento sem necessidade de preposição. Então, exige complemento sem necessidade de preposição. Beleza? O que mais que eu sei sobre o verbo transitivo direto? Já coloquei, admite as perguntas a algo ou alguém. Então, vou colocar assim, ó, pode vir acompanhado de adjuntos adverbiais e ou predicativos. Então, pode vir acompanhado de adjuntos adverbiais e ou predicativos. Então, pode vir acompanhado de adjuntos adverbiais e ou predicativos. Beleza? Bom, essas são as duas características mais importantes do verbo transitivo direto. E a outra é que ele aceita voz o quê? Passiva, que cai direto, por exemplo, numa banca tipo a FCC. Então, o verbo transitivo direto, você vai colocar que aceita voz o quê? Passiva. Então, quando você fala assim, ó, encontrou a moça naquele local, o que você vai ter que fazer? A moça foi o quê? Encontrada naquele local. Então, o verbo aceita passiva. Não havia novamente, o que você vai ter? Ela não, porque o a, ela, não foi o quê? Vista por mim novamente. Então, não havia novamente, ela não foi vista por mim novamente. Não é isso? Ele julgou o rapaz inocente. O que acontece? O rapaz
inocente fica igualzinho. Ou foi julgado inocente por ele. Né? Pode pôr aqui também. Foi julgado inocente por ele. Ou foi julgado por ele inocente. Aceito passivo? Tá. Agora nós vamos falar de objeto que direto, que está ligado a isso aí. Então, primeiro vamos prestar atenção aqui, depois a gente anota. Mesma coisa que a gente já estava fazendo. Então, vamos pensar nesses objetos. Se é objeto direto, automaticamente o meu verbo é transitivo que direto. Ou, na melhor das hipóteses, pode ser um transitivo direto e indireto, que eu nem coloquei aí por enquanto, não. Tá? Anotaram, mais ou menos? Então, aqui, ó, não esperava outra resposta. Qual que é o sujeito? Não pode ser um ele? Ele não esperava outra resposta. Então, o sujeito. O que acontece aqui? Quem espera, espera o quê? Algo ou alguém. Não é um verbo transitivo direto? Não é, gente? Então, outra resposta só pode ser o objeto que direto. Então, o que é o não? Adjunto adverbial de negação. Então, é assim, ó. O verbo transitivo direto não admite as perguntas algo, alguém, não é? O objeto direto responde
as perguntas algo ou o quê? Ou alguém. Então, ele responde isso aqui, ó. Responde as perguntas algo ou alguém. Queria que tudo fosse resolvido. Quem queria? Quem queria? Não pode ser eu queria ou ele queria. Quem quer, quer algo. O que eu quero? Eu quero que tudo seja o quê? Resolvido. Não é isso aqui tudo que eu quero? Não é, gente? Isso aqui é uma oração. Não é uma oração? Não tem um verbo aqui, gente? Fosse resolvido? Não tem? Então, como isso aqui é uma oração, basicamente, o que eu vou ter? Objeto direto, só que é um objeto direto de natureza oracional. Nem vou dar nome agora, tipo oração, subordinado, substantivo. Vou só colocar aqui um objeto direto de natureza oracional. Não objeto oracional. Porque tem verbo, né? O objeto de natureza oracional é porque ele tem verbo. Viu o verbo aqui? Não são dois verbos? O primeiro é queria. E a outra não tem fosse resolvido, não tem uma locução. Então, isso é um objeto de natureza o quê? Oracional. Não é? Deu para pegar mesmo? Não o considerava boa pessoa. Qual que é o sujeito? Ele, ela. Então, é como se eu dissesse assim, ó, ele não, adjunto adverbial de negação, o considerava boa pessoa. Quem considera, considera o quê? Algo ou alguém. Isso não é um verbo transitivo direto? Não é, gente? Então, boa pessoa é o quê? Predicativo do objeto. Está dando uma qualidade lá para o o. E o é objeto direto. Quem considera, considera algo ou alguém boa pessoa. Beleza? Sim. Então, quem considera, considera algo ou alguém boa pessoa. Não considerava boa pessoa é predicativo do objeto, esse o é objeto direto. O que você percebeu até aqui? Você percebeu que o objeto direto, ele pode ser representado por nome. Nome é a mesma coisa de substantivo. Ele pode ser representado por pronome. E ele pode ser representado também por o quê? Oração. Oração é quando tem verbo. Beleza? Então, o objeto direto, ele pode ser representado por nome, pronome ou o quê? Oração. Não é a primeira coisa que você viu? E ele necessita de preposição ou não necessita? Não necessita. Bom, agora vamos continuar pensando antes da gente escrever, tá? Amava a Deus sobre todas as coisas. Quem amava? Pode ser um ele, amava, que ele também. Bom, sobre todas as coisas é o modo que ele o que amava. Então, adjunto adverbial de modo. Beleza? Aí eu tenho assim, ó, quem ama, ama o que, gente? Quem ama, ama algo ou alguém. O verbo não pede preposição. Quem ama, ama algo ou alguém. O verbo pede preposição? Não. Então, esse a que está aparecendo aqui, ele não foi exigido pelo verbo. Nesse caso, apareceu só para dar ênfase. Então, é um objeto direto que preposicionado. Ou seja, essa preposição, ela apareceu apenas para dar uma ênfase. Na sua redação, você vai fazer isso? Não, porque redação pode ter ênfase, não, tá? Então, amava a Deus sobre todas as coisas, esse a é só para dar uma ênfase, é totalmente desnecessário. Beleza? Aí depois eu tenho assim, ó, amava a mim. O que vai ser esse a mim? Quem ama não ama alguém?
Não é um verbo transitivo que direto, não é, gente? Então esse a mim vai ser o quê? Um objeto direto que preposicionado. Não é isso aqui? Só que você entende que esse A não dá para tirar. Dá para fazer amava-mim? Dá, gente? Amava-mim. Ficou meio sem sentido, não ficou, não? Então, amava-mim não é muito legal. Tem jeito de você fazer amava-me. Não é isso? Esse A aqui, ele foi exigido pelo tipo de pronome. O mim é um pronome oblíquo tônico. E os pronomes oblíquos tônicos normalmente pedem preposição. Pronome oblíquo tônico, mim, ti, coi, si, eles normalmente pedem. Ele, ela, nós, vós, acabou. Tenta fazer uma frase com mim sem preposição. Ela gosta de mim. Ela não vive sem mim. Ela fez isso para mim. Não é isso? Por mim. Então, ou seja, você não consegue usar essas estruturas não preposicionadas. Ao menino, ele saiu. Não pus preposição, não. Esse ele que você está falando aí é pronome reto. Quando ele é pronome oblíquo tônico, ele tem preposição. Tipo, lutou contra ele. Referiu-se a ele. Beleza? Então, ele é preposicionado. Ok? Então, amava a mim, o que eu vou ter, gente? Objeto direto preposicionado e a preposição aí foi exigida pelo tipo de complemento. Então, o que você tem aqui é preposição exigida pelo tipo de o quê? Complemento. Nesse caso. Dá para pensar nisso aqui? Isso aqui são as representações. Esse objeto é representado por nome, esse é representado por oração e esse é representado por pronome. São formas de representação do objeto. Então, no caso dessa frase, amava a Deus, eu poderia tirar o A? Poderia. Toda vez que a preposição é só um recurso de ênfase, ela pode ser o quê? Suprimida. Aqui embaixo você já não conseguiria fazer isso porque a preposição foi exigida pelo tipo de complemento. Ela não tem nada a ver com o verbo, mas ela foi exigida pelo complemento. Beleza? Bom, aí eu tenho assim, ó. Esta blusa, comprei-a em uma liquidação. Qual que é o sujeito que comprei? Quem comprei? Eu. Não eu. Quem compra, compra o quê? Algo. O que você está comprando? Você não está comprando a blusa? Então, isso aqui é objeto que direto. E isso aqui também é objeto direto. Está representando, inclusive, a mesma coisa, não está? Não está, gente? Então, isso aqui é o que a gente chama de objeto direto pleonástico. É quando aparece repetido na estrutura oracional. Então, é um caso de objeto direto pleonástico. Flávia, qual que é o pleonástico? Eu posso até considerar que é o segundo por uma questão de lógica, né? Quem está repetindo? O segundo. Mas qualquer um dos dois que sejam suprimidos descaracterizaria o objeto pleonástico. Qualquer um que eu tirar, deixa de ser pleonástico, não deixa? Então, objeto pleonástico. Ah, mas eu não tirei o pleonástico. Não, mas ele desfez o pleonasmo. Não é isso? Porque o pleonasmo se caracteriza pela repetição. Qualquer um que você tirar, desfaz. Viveu uma vida de aventuras. Então, quem viveu? Não pode ser um ele, um ela? Quem vive, vive o quê? Algo.
Verbo transitivo direto. O que vai ser uma vida de aventuras? Objeto direto. Então, quem vive, vive algo. Uma vida de aventuras, objeto direto. Aqui em cima, em uma liquidação, adjunto adverbial de tempo. Quando, não é? Bom, esse objeto aqui, eu não sei se você está observando, mas viveu e vida são palavras que apresentam o que, gente? O mesmo radical. Não é o mesmo radical? Se viveu e vida tem o mesmo radical, então eles são termos cognatos. Isso quer dizer que o objeto é objeto direto, interno ou intrínseco. Objeto direto interno ou intrínseco ocorre quando o verbo e o objeto apresentam o mesmo radical. Quando o verbo e o objeto apresentam o mesmo radical. Até aí como estamos? Objeto. Beleza, até aqui um pouquinho. Então é o seguinte. Beleza? Olha primeiro antes de eu te ditar, tá? Primeiro eu vou te falar o seguinte. Eu vou te dar informações que basicamente têm a ver com essas três aqui. Eu vou te falar assim, ó, que o objeto direto completa verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e o quê? Indiretos. Então, a primeira coisa que eu vou falar é isso aqui, ó. Completa VTD ou VTDI. Depois eu vou te falar que o objeto direto na voz passiva vira o quê? Sujeito paciente. Não esperava outra resposta, é a mesma coisa eu falar que outra resposta não era o quê? Esperada. Então, o objeto direto na passiva, ele vira sujeito paciente, ok? Depois eu vou te falar que o objeto direto pode ser representado por nome, pronome ou o quê? Oração. Vou te falar que ele responde às perguntas o quê? Algo ou alguém e que ele não necessita de o quê? Preposição. Então, pergunta e preposição. Pronto. Aí vou falar 1, 2, 3, 4, 5 coisas. Aí depois dessas 5, nós vamos para cá. Ó. Aí nós vamos falar que existe objeto direto que preposicionado. Que nesse caso a preposição não foi exigida pelo verbo. Ou ela foi usada para dar ênfase, ou ela foi exigida pelo tipo de o quê? Complemento. Beleza? E aí nós vamos falar o seguinte, se for ênfase, ela pode ser suprimida. Se for exigido pelo tipo de complemento, nada feito. Estão entendendo aqui que eu vou explicar? Bom, aí depois eu vou te falar assim, existe ainda um outro tipo, que chama objeto direto que pleonástico. O que é um objeto pleonástico? Caracteriza-se pela repetição do objeto na estrutura oracional. Beleza? Podendo ser, inclusive, na sua forma o quê? Pronominal. Não pode ser isso aqui? A supressão de qualquer um deles descaracteriza o pleonasmo. É óbvio. Flávia, para que eu uso um objeto direto pleonástico? Para dar ênfase. Toda repetição é uma estratégia de ênfase. Ok? Numa redação, então, está fora de cogitação. Né? Você pode fazer para a prova objetiva. E na última, você tem o seguinte. Há certos objetos diretos cujo núcleo é um termo cognato de quem? Do verbo. Não é isso? Quando isso acontece, a gente designa esse objeto de objeto direto interno. Ou seja, o núcleo é um termo cognato do verbo. Até aí, todo mundo conseguiu entender? Pelo menos um pouco? Então, agora eu vou te ditar, porque se eu falar 2 vezes, você tem mais chance de conseguir o que? Absorver. É muita informação, gente. Eu olho para o quadro assim, não acho que eu acho que vocês estão entendendo, não. Não acho, não.
Eu sei que é muito difícil, mas eu tenho que tentar, não tem? E você também tem que tentar, ué. Abre o seu coração. Quando você chegar à sua casa hoje, porque você não chega em casa desde o primeiro dia de aula, né, que você sabe que o certo é chegar o quê? Quando você chegar à sua casa hoje, você tem que o quê? Devagar, falar assim, não, deixa eu ler aqui mais um pouquinho, deixa eu fazer essas frases de novo, porque o maior interessado vai ser você. E o pessoal do online só tem que fazer o favor de não dormir, né? Porque você começa a falar um trem desse, o menino vai só o quê? Fechando o olhinho. Aí, em vez dele tomar um café para acordar, ele vai lá e me toma o quê? Um leite morno com Toddy. E ainda come os 3 pães. Vai dormir. Né? Não tem jeito, gente. Você tem que assistir a aula sem o menor conforto. Você tem que assistir de preferência num cabo ligado onde? Na televisão. Você devia ligar a sua aula na televisão. Você não devia assistir no computador. O computador fica muito pequeno. Qualquer televisão hoje, você vai pegar um cabo HDMI e vai ligar na televisão. Entendeu? Liga lá. O cabo da net liga no computador. Vocês já viram isso? Quem não sabe, tá? O da net liga direto no computador. Estou falando isso por quê? Pelo seu conforto. Porque senão, o que acontece automaticamente? Você vai dormir só. Aí você fala assim, vou assistir no meu quarto sozinho. Com a luz apagada ainda, isso. Então, não vai dar, né, meu filho, para você assistir a aula, então você vai ter que ficar acordado, e acordado é muito difícil. Eu, se fosse você, convidava um outro amigo concursando, mas ele não pagou o curso, divide com ele depois. Olha aqui, meu filho, vamos assistir a Flávia hoje a tarde toda? É doloroso demais, gente. Vocês têm essa noção? Imagina você, almoçou, não tem que sair para trabalhar, não vai bater ponto. Você tem que falar assim, eu preciso de uma rotina de que agora eu tenho que levantar e o quê? Estudar. Aí você fala assim, hoje eu vou dormir só um pouquinho depois do almoço. Só que aí você acostuma. Então, é o mais complicado. E quem não trabalha, eu até brinco, eu falo, é mais difícil ainda de se organizar. Porque a pessoa se perde no excesso de tempo. Você tem tanto tempo que tudo você deixa para depois. Aí quando você vê, tem muita coisa para depois. Entendeu? Então, assim, você tem que ter uma agenda mais organizada. Você tem que cumprir horário. Você tem que fazer do estudo seu o quê? Trabalho. Na nossa CLT está falando que estudar é uma forma de trabalho. Eu li isso lá. De verdade. Só não é trabalho remunerado. É trabalho não remunerado, que é o seu caso, inclusive. Inclusive, o seu caso é trabalho pago, né? Você paga a aula. Então, tem que fazer um esforço, gente. Para assistir em casa tem que fazer o esforço dobrado. Não é? Porque eu sei aqui, você fica até com dó de ir embora. Você fala assim, eu não, vou embora, meus colegas estão ficando. Não é, você já viram que é um efeito? Tipo assim, se um começasse a ir embora, graças a Deus isso não acontece nas minhas aulas, mas você já viram que é mais ou menos assim? Se um levantar e for embora, o resto que já está com vontade, não é nem porque o professor é ruim, não. Já está afim de se dar uma desculpa, ó, vai só vazando. Então, é uma coisa mais ou menos assim que você tem que pensar. Então, você anotou agora, tá? Você anotou assim, objeto direto. Aí você vai colocar assim, ó, completa verbo transitivo direto. Então, completa verbo transitivo direto. Ou transitivo direto e indireto. Então, completa verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Beleza? Aí depois, na voz passiva, vírgula. Então, na voz passiva, vírgula, vira sujeito paciente. Então, na voz passiva, vira o sujeito paciente. Então, não se espera outra resposta não era o que esperado. Não considerava boa pessoa, ele não era considerado boa pessoa. Depois, pode ser representado por nome, pronome ou oração. Então, pode ser representado por nome, pronome
Ou o que? Oração. O que mais que eu sei? Responde as perguntas, algo ou alguém. Responde as perguntas, algo ou alguém. O que mais? Não exige o quê? Preposição. Então, nesse caso, ele não exige preposição. Aí agora você vai falar do objeto direto que preposicionado. Então, eu te sugiro colocar assim, 4.1. É até melhor você colocar 4.1 do que bolinha, só para você saber que é um conceito separado, tá? Então, 4.1. Porque 4 era objeto direto, 4.1. Objeto direto preposicionado. Então, objeto direto preposicionado. Aí você vai colocar assim, ó, a preposição não é exigida pelo verbo. Então, objeto direto preposicionado, preposição não é exigida pelo verbo. Ponto. Ela aparece, ora, para dar ênfase. Então, ela aparece, ora, para dar ênfase, vírgula. Ora, para o quê, gente? Ela aparece, ora, para dar ênfase, ora, para... Ora, para o quê? Introduzir pronomes oblíquos tônicos. Então, ela aparece, ora para dar ênfase, ora para introduzir pronomes oblíquos tônicos. Que é o pote lá que você anotou, não anotou? Que é isso aqui, ó. Pote. Beleza? Esses pronomes, eles exigem preposição. Tá? Aí, ainda no 4.1, você colocou assim, ó. Quando tem função enfática, vírgula. Então, quando tem função enfática, vírgula. A preposição Então, quando tem função enfática, a preposição poderá ser suprimida sem prejuízo de sentido. Então, quando tem função enfática, a preposição poderá ser suprimida sem prejuízo de sentido. Ok? Sim? Agora, 4.2. Objeto direto pleonástico. Trata-se da repetição do objeto direto Então, trata-se da repetição do objeto direto na mesma estrutura oracional. Ponto, continua na mesma linha. A supressão de qualquer um dos objetos, então a supressão de qualquer um dos objetos descaracteriza o pleonasmo. Então, a supressão de qualquer um dos objetos descaracteriza o pleonasmo. Beleza? 4.3. Objeto direto interno, também chamado de objeto intrínseco.
Todo mundo conseguindo acompanhar, gente? Objeto direto interno ou intrínseco? Então, objeto direto interno ou intrínseco? Beleza? O que vai ser um objeto direto interno ou intrínseco, gente? Então, você vai colocar assim, ocorre quando o núcleo do objeto ocorre quando o núcleo do objeto tem o que, gente? O mesmo radical do verbo. Nos três casos, nos três tipos de estrutura, você não deve usar isso aqui na sua o quê? Redação. Isso pode aparecer na prova objetiva. Mas se aparecer na prova objetiva, eu considero certo ou errado? Certo. A questão aí é que é só usado para dar uma ênfase. Beleza? É um recurso estilístico correto. Dá para sobreviver? Tá bom. Aqui vai até o 10. Então, nós vamos parar no 4 mesmo, porque não vai adiantar, não vai dar tempo de dar todos. Beleza? Doeu muito? Não, não doeu, não. Mas vocês começaram a entender, pelo menos um pouquinho, tipo, Flávia, e aí? Aí o Luiz vem, eu volto terça-feira, normal. Se vocês quiserem, pode vir terça também.